Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está começando mais uma aula de Direito Processual Civil. Vamos falar hoje de jurisdição, tentando abarcar aqui todo o conteúdo mais importante que envolve a ideia de jurisdição e como ela se aplica, inclusive, na sua divisão perante o Poder Judiciário. Muito do que a gente vai ver nessa aula, a gente já veio falando aqui e acolá durante as aulas anteriores, portanto, eu vou dar, às vezes, um passo mais rápido em alguns pontos e outros mais lentos e aprofundados naqueles que fazem parte efetivamente daquilo que a gente tem que ver em especial hoje. Beleza? Pessoal, vamos lá. Nós tínhamos falado, então, sobre formas de resolução de conflito, vimos o que é o processo, né, e o processo como forma de resolução de conflito, que este processo ele é exercido por meio do poder jurisdicional, ou seja, poder de dizer o direito, e que este poder pertence ao Estado, né, que o exerce por meio do poder judiciário. Vimos que o processo é uma relação jurídica que se desenvolve gradualmente e que atua como um meio para atingir uma finalidade. A finalidade é resolver o litígio efetivamente e, com isso, trazer a pacificação da sociedade, né? Tirando das pessoas particulares o poder de resolver os seus próprios problemas, de fazer justiça com as próprias mãos e trazendo isso para o Estado. Desde que isso seja feito de maneira a respeitar o devido processo legal, essa decisão, ela é uma decisão considerada justa, considerada legítima, porque foi feito dentro dos parâmetros da legalidade, dentro dos parâmetros que a gente instituiu no momento em que constituiu a sociedade, né? Muito bem. Vamos falar, então, sobre o conceito de jurisdição, começando aqui sempre da ideia mais básica, histórica e etc. Eu vou dar uma hiper resumida aqui, porque também muita coisa a gente já falou, e a ideia é que jurisdição, como eu venho dizendo, é uma palavra que vem do latim, né, ius, direito, dicção, né, dicere, na verdade, né, ou dicção, vem de dicção do direito, dizer o direito, ou seja, quem é que tem o poder de, diante de um conflito, dizer quem é que está certo, quem é que está errado, como é que se procede. Então, este poder, ele foi sempre exercido, né, quando não pelas próprias pessoas, é isso, eu estou excluindo essa categoria de autotutela, né, mas esse poder de um terceiro vir dizer o direito, ele sempre foi exercido de maneira a representar o Estado, e o Estado aqui se refere a algo mais amplo, algo coletivo, né, a sociedade. Então, sempre houve alguém ou um grupo de pessoas fazendo essa função, né, foram reis, foram pretores em Roma Antiga, funcionários, inclusive os juízes romanos, né? Ou então, no direito germânico, things ou things, as assembleias populares, né? Então, do que a gente tem hoje, uma espécie mais longínqua, mais similar com a ideia do júri, que são pessoas da população vindo dar um veredito. A questão é que, independentemente se foi um funcionário, um grande soberano, ou um coletivo de pessoas, esta função de dizer o direito sempre representou a sociedade, sempre representou a ideia de Estado, né? A ideia de ser realizado em nome de todos aqueles que estão inseridos naquele contexto, daquele julgamento, daquela sociedade como um todo. Aqui a imagem de um julgamento do direito germânico-românico, né, histórico, em que havia sido, salvo engano, capturado um marco de Roma, né, e aí os germânicos decidindo o que queria fazer com aquilo, né, acho que era um obelisco na época. Então você vê que é uma assembleia popular exercendo a jurisdição. Muito bem. Isso caminha até o nosso ponto, que costuma dividir muito bem a história do direito atual, que é a criação do chamado Estado moderno, né? Então, quando tem a derrocada do Estado absolutista, a queda dos reis, cujo maior marco seja, aliás, a Revolução Francesa de 1789, cai o rei, corta-se a cabeça do rei, e com isso corta-se também a ideia de uma realeza absolutista. O direito, ele, então, é passado pela primeira vez, claro que de maneira paulatina, né, com novas instituições, mas o poder, ele passa, a partir de agora, a ser entendido como algo que pertence ao povo, que pertence às pessoas, né.
Até aquele momento, quem é que exercia a jurisdição, então, antes da criação do Estado moderno? Ou era o rei, né, porque ele era absoluto, então ele fazia o que ele bem entendia, então ele que dava as cartas do jogo, ou os seus representantes, os seus funcionários, ou era a igreja, né, às vezes, inclusive, com jurisdições concomitantes, né, nós tínhamos, às vezes, a jurisdição do rei e, em um determinado período da história, a jurisdição do Tribunal de Santo Ofício, por exemplo, da Inquisição, né, que eram jurisdições concorrentes, ou seja, que funcionavam ao mesmo tempo, mas para matérias diferentes. Para alguns assuntos, aplicava-se as legislações seculares, isto é, a ideia de justiça estatal, real, e para outros assuntos, a da igreja, né? Eu li, aliás, um livro muito interessante de história do direito, que depois eu deixo para vocês na leitura complementar como indicação para aqueles que tiverem interesse, de um historiador brasileiro, falando sobre a atuação do Santo Ofício aqui no Brasil em relação aos crimes de sodomia, né? Então, praticar o coito anal era um crime que poderia te levar à fogueira. Inclusive, nós tivemos um brasileiro que chegou aí para Portugal responder por este crime. Um livro muito interessante, mas que mostra para a gente, né, do ponto de vista da história do direito, como que a jurisdição ela era exercida, inclusive aqui no Brasil, por meio da colônia portuguesa, né, por meio da metrópole, aliás, ela era exercida, essa jurisdição, então, de maneira paralela e concorrente, né? O Tribunal da Igreja, do Santo Ofício, e também as jurisdições estatais, né? Representando a coroa. E, para além disso, nós tínhamos também as corporações de ofício, que eram basicamente associações, clubes profissionais, assim como a gente tem, por exemplo, hoje o conselho da OAB, né? Se um advogado ele comete uma falta ética, ele vai ser julgado pelos seus pares dentro do conselho da OAB. Nós tínhamos também essas corporações de ofício já na Idade Média. Então, às vezes, um problema de comerciantes era resolvido pela corporação de ofício dos comerciantes, um problema entre ferreiros era resolvido entre corporações de ofícios de ferreiros. Então, veja como eu tinha várias jurisdições, né? Às vezes, para determinado tipo de litígio, era um órgão, uma pessoa que iria responder, queria dizer o direito. Isso tudo, com a queda do Estado absoluto, com o erguimento, né, com a ereção do Estado moderno, nós vamos ter uma unificação da jurisdição que agora vem para o Estado. Então, a partir de agora, nós vamos ter um Estado que ele é baseado em leis pré-escritas, leis pensadas, que vão ser aplicadas para todo mundo, um Estado que divide os seus poderes, a chamada divisão de poderes, entre legislativo criando lei, executivo executando lei, e judiciário julgando conflitos entre pessoas e entre leis. Um Estado que vai, então, fazer com que o poder da jurisdição seja atribuído a este poder específico chamado poder judiciário. Então, dentro das funções do Estado moderno, nós vamos pegar um grupo de pessoas e dizer, olha, só vocês aqui é que vão exercer essa função. A ideia de tripartição de poderes, isto é, tripartir, né, partir em três os poderes entre legislativo, executivo e judiciário, é uma ideia antiga, que vem lá de Aristóteles, mas que vai ser a melhor reformulada com John Locke, né, que vai dizer, olha, a partir de agora, para que a gente não caia na tirania, para que a gente saia desse monarca absoluto, para que o povo tenha poder e o contrato social faça sentido, dizia o John Locke, é preciso que o poder não se concentre na mão de uma única pessoa, é preciso dividi-lo, né, entre aqueles que criam a lei, o povo, aqueles que executam a lei e a julgam, e aqueles que vão fazer relações com estados estrangeiros. Então, veja que na teoria do Locke ainda não tinha essa divisão do poder judiciário como um ente autônomo. O Locke, então, vai ser revisto, essa teoria vai ser melhorada por um cara chamado Barão de Montesquieu, que escreve um livro de nome O Espírito das Leis, super recomendado para todos estudando direito, livro básico aí do direito, em que aí sim vai ser aprimorada a teoria de tripartição de poderes e a gente chega até onde nós estamos hoje, em que houve um deslocamento em relação à teoria do Locke, fazendo com que o poder de julgar passe
passasse a ser autônomo, o poder judiciário, e esse poder de fazer relações com estados estrangeiros, na teoria do Locke, que era um poder autônomo, passa, na teoria do Montesquieu, para o poder executivo, que hoje quem faz isso é o Ministério das Relações Exteriores, é o Itamaraty, que pertence ao executivo. Então, a partir daqui, nós vamos ter a divisão de funções, que foi adotado, né, expressamente pela nossa Constituição, aliás, por praticamente todos os estados modernos do mundo, quando a Constituição nossa diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário, então, é aquele que vai fazer este poder de jurisdicional, esse poder de dizer o direito. Aqui, pessoal, um único detalhe que eu queria falar com vocês é sobre essa divisão, porque essa divisão, a gente diz, veja que eu frisei aqui, né? Eu pus entre chaves, divisão de funções. Por que divisão de funções? Porque entende-se que mesmo havendo, a gente fala em divisão de poderes, mas que o poder é um só, né? O que se divide, na verdade, são as funções exercidas por este poder. O poder é um só e pertence ao povo. Aliás, está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O poder é um só e pertence ao povo, princípio da soberania popular. O que nós dividimos é a função. Tanto que, se vocês pegarem a doutrina constitucional, ela vai falar numa divisão de funções próprias e impróprias. O que é função própria? É aquela que dá nome ao poder. Então, função própria do legislativo, criar leis, do executivo, aplicar as leis, do judiciário, julgar as leis. Só que cada um destes poderes também exerce função, em menor medida, imprópria, que seria preponderante dos outros poderes. Por exemplo, o judiciário exerce função do executivo quando administra o seu orçamento, quando organiza a sua carreira dos seus funcionários, exerce função legislativa quando cria portaria, regulamenta questões internas. O legislativo exerce função executiva também quando organiza o seu orçamento, o seu pessoal, exerce função judiciária quando julga, por exemplo, crimes políticos, como aconteceu no impeachment, por exemplo, da ex-presidente Dilma Rousseff. Quem é que fez o julgamento? Não foi o judiciário, foi o legislativo. Então, é uma função imprópria do legislativo, julgar. E o executivo, ele também julga, exerce função judicial, por exemplo, quando julga procedimentos administrativos, infrações de trânsito, por exemplo, são julgadas pelos órgãos do executivo, e também exerce função legislativa ao criar decretos, medidas provisórias, etc. Isso é importante a gente saber, porque a gente vai ver, então, que a jurisdição, ela é uma decorrência da soberania, né? Então, ela pertence ao Estado como um todo, embora ela seja dividida no Poder Judiciário. Daí porque o conceito de jurisdição é de que a jurisdição é uma função do Estado, né? A partir de agora, do Estado moderno, diz o Chiovenda, que é aquele italiano famoso, né? Giuseppe Chiovenda, olha, não se admite mais instituições diferentes do Estado para criar juízes, como nós tínhamos antes, salvo em casos excepcionais, né? Como acontece, por exemplo, com a arbitragem, que é permitida por lei lá no artigo 3º do CPC. Mas, fora isso, em regra, a jurisdição é uma função do Estado, pelo qual este atua o direito objetivo, né? Pensando aqui nas leis escritas e pré-determinadas, que são a regra a partir de agora, né, do Estado moderno, na composição de conflitos de interesses, né, sempre com o fim de resguardar a paz social e o império do direito, isto é, a efetividade do direito. O Carnelucci, Francesco Carnelucci, também italiano, vai dizer para a gente, olha, o que é jurisdição? Jurisdição é o poder e a obrigação que tem o Estado, o juiz, de resolver os litígios, substituindo a atividade privada pela pública. Ou seja, tirando do particular o poder de autotutela e impondo a vontade do Estado em nome da coletividade, substituindo a atividade privada, autotutela, pela pública, imposição do dizer o direito em nome da coletividade do público. Por isso que a gente vai dizer, pessoal, que a jurisdição ela é única, ela pertence ao Estado. E aí eu já vou explicar para vocês o que isso implica em relação às divisões. Por quê? O artigo 16 do CPC, a gente tinha parado lá no 15, né? O artigo 16 diz: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste código. O poder jurisdicional, portanto, ele é único. Por que ele é único? Porque ele deriva da soberania do Estado. Veja,
a soberania é o poder que pertence ao povo. O conceito de Estado, aliás, se vocês pegarem na ciência política, na teoria de Estado, teoria geral de Estado, vocês vão ver que o conceito mais básico de Estado é que o Estado ele é composto por 3 elementos: um território, um povo e um poder político de se autodeterminar. Então, eu tenho a população, que é o elemento orgânico, né? Que é o elemento orgânico, natural. Um território, onde aquela população se fixa, e a sua soberania, que é a sua escolha política. O que essa população vai decidir, qual maneira ela se organiza neste Estado. Por isso que a gente diz que a jurisdição, o poder de dizer o direito, ele é único, ele deriva da soberania, né? Então, ele pertence ao Estado. O que nós temos são juízes que representam o Estado e que vão ser melhor distribuídos no território nacional para alocar, né, os interesses de forma mais efetiva, para funcionar, para exercer a jurisdição de maneira mais eficiente. Portanto, a magistratura, o judiciário, é algo que pertence a uma única organização de maneira global, pensando aqui num caráter geral. A jurisdição, ela é una, deriva da soberania e não se divide. O poder judiciário, portanto, tem caráter nacional, já decidiu o STF isso, inclusive. Se vocês pegarem a Constituição Federal, título 4, vocês vão ver lá a organização do Poder Judiciário, e vocês vão ver como ele é composto. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, com o artigo 92 da Constituição Federal. Se vocês olharem a Lei Complementar 95 de 79, ela se chama Lei Orgânica da Magistratura. Ela vai reproduzir o artigo 92 da Constituição Federal, lá no seu artigo 1º já, dizendo, olha, são esses os órgãos que pertencem ao Poder Judiciário. Portanto, o Poder Judiciário, ele exerce uma jurisdição una, em caráter nacional e de maneira orgânica, por isso que é Lei Orgânica da Magistratura. As regras são as mesmas para todos os juízes. O que vai mudar, então? Por que eu tenho várias distribuições de justiça do trabalho, militar, eleitoral, juiz em Ribeirão, juiz em São Paulo, Curitiba, etc, etc. Porque o que muda, na verdade, é a divisão do exercício da jurisdição. Mas, em regra, em teoria, todo juiz tem em potência, todo juiz e tribunal tem em potência, em potencial, o poder pleno de jurisdição de dizer o direito como um todo, qualquer ele que seja. Por isso que, às vezes, é permitido, inclusive, um juiz dar uma decisão em caráter de urgência para resolver pelo menos provisoriamente, mesmo que ele não fosse o cara mais indicado para julgar aquilo, mesmo que ele fosse incompetente. E depois vem um tribunal e caça aquela decisão, modifica, e daí por diante. Mas o poder daquele juiz, a partir do momento que foi dado, vale. Por quê? Porque ele exerce a jurisdição em nome do Estado. Até onde vai a nossa jurisdição? Vai até os limites da soberania. Até onde vai a soberania do Brasil? Ou seja, até onde vai o poder político do povo brasileiro? Vai até as fronteiras geográficas do país. Então, a jurisdição estatal, o poder de dizer o direito de julgar conflitos no Brasil, se estende até os limites da sua fronteira geográfica, né? Que no Brasil tem uma dimensão continental. Muito bem. Dito isto, pessoal, para que vocês entendessem de maneira ampla a questão da jurisdição, eu vou falar aqui de alguns princípios que regem a ideia de jurisdição. A maioria deles a gente já viu e, portanto, eu não vou me prolongar sobre estes. Princípio da substitutividade. O que significa princípio da substitutividade? É muito simples. Significa que o juiz, ao dar uma decisão, está substituindo a atividade privada pela pública. Está substituindo a sua vontade particular pela vontade do Estado, que está ali como um agente neutro e imparcial para resolver conflitos. Basicamente é isso. Então, ao invés de você decidir o conflito por você mesmo, fazer justiça com as próprias mãos, o Estado é quem substitui a sua vontade e vai dar uma decisão final. É só isso, princípio da substitutividade. Princípio da aderência ao território, é o que eu acabei de dizer.
significa que a jurisdição ela adere ao território em que ela possui soberania. Aonde que é isso no Brasil? São os limites das fronteiras geográficas, né? Então, até onde um juiz pode dar uma decisão aqui no Brasil? Até onde ela para nas fronteiras geográficas do território nacional. Então, o poder de dizer o direito do juiz não pode passar aqui para o Paraguai, por exemplo, né? Se ele quiser ajudar, ou se quisesse ajudar o Ronaldinho Gaúcho, que está preso lá no Paraguai, ou que estava preso lá no Paraguai, ele pode fazer isso por meio de questões diplomáticas, mas ele não pode dar uma ordem mandando os guardas lá do Paraguai ou a justiça paraguaia libertar o Ronaldinho Gaúcho. Ele não tem esse poder. Por quê? Porque o poder do juiz brasileiro esbarra nas fronteiras geográficas do território nacional. Eu me lembro de um filme que eu assisti de criança, gostava muito, tinha acho que uns 10 anos por aí, que se chamava Um Tira Muito Suspeito, né? Um cara que ele fazia, puta, me esqueci o nome desse artista, acho que é Daniel Lawrence, alguma coisa assim. Ele fazia um roubo, ele tinha feito um roubo de diamantes, ele vai preso, mas antes de preso ele consegue esconder esses diamantes numa tubulação de um prédio. E depois ele descobre que esse prédio se tornou a sede da polícia lá da cidade, acho que de Nova York, né? Não me lembro bem. Ele, portanto, faz um personagem falso, né? Uma identidade falsa, se passa por policial para tentar entrar nesse prédio da polícia e roubar esses diamantes. É um filme de comédia, até bem legal. O que acontece é que ele passa todo o filme, né, com um policial parceiro dele, e ao final o policial descobre, começa uma perseguição para prendê-lo, e ele vai indo até que nos momentos finais do filme, e aí desculpe o spoiler, mas eu tenho que falar isso, né, para que o exemplo faça sentido, mas ao final ele ultrapassa a fronteira com o México. E aí este policial que era parceiro dele, já gostando do cara, né, mas tendo que prendê-lo, não continua a perseguição, quando o cara já estava entregue, o protagonista. E aí ele pergunta para ele, ué, você não vai me prender? E o policial responde, não, não vou, porque você já passou a fronteira com o México, e a minha jurisdição termina aqui. Ou seja, ele está dizendo para o cara, olha, eu não posso ir para além daí, eu não posso exercer um poder em nome do Estado americano, aliás, do Estado estadunidense, né, e ultrapassar, violar a soberania de outro país, porque a partir do momento que você está no México, vale as leis soberanas do Estado mexicano, princípio da aderência ao território. Princípio da inevitabilidade significa que as partes não têm escolha de aceitar ou não a decisão judicial. Se a decisão judicial foi legítima, correu segundo os princípios do devido processo legal, a partir do momento que ela foi dada, ela tem que ser cumprida. A ordem de juiz é para ser cumprida. Você não tem escolha. A decisão, ela é inevitável. A jurisdição estatal, ela vai acontecer, ela é imperativa. Você não pode falar isso eu quero cumprir, isso eu não quero cumprir. Princípio da indelegabilidade. O juiz, ele tem que ser, aliás, o juiz, ele é um representante do Estado. Então, a figura física do juiz, ele atua como alguém representando a coletividade, como alguém que representa o Estado brasileiro. Já foi passado para ele, por meio de lei, por meio das normas de organização judiciária, este poder jurisdicional. Portanto, não cabe a este juiz passar para uma outra pessoa. Não pode o juiz colocar lá no gabinete e dizer o seguinte, olha, toda questão de família agora, quem vai resolver aqui é o meu analista jurídico que trabalha no meu gabinete aqui. Ele não pode fazer isso. Quem assina, quem julga, é o juiz de direito, porque é ele que foi investido de jurisdição. Aliás, este é um princípio que está ligado até mais ao juiz do que a questão de jurisdição, o princípio da investidura. Só pode exercer o cargo de juiz aquele que foi investido na jurisdição. Como que acontece no Brasil para ser investido na jurisdição, ou seja, para acessar o cargo de juiz? Eu tenho que fazer um curso de direito, comprovar 3 anos, pelo menos, de experiência jurídica e passar a ser aprovado no concurso público de magistratura. Aí eu vou ser investido e posso exercer o cargo de juiz. A partir deste momento, eu não posso delegar para ninguém a minha função. Eu que tenho que exercer, porque eu sou o representante. E, portanto, por último, o princípio da inafastabilidade, já falamos, como o Estado traz para si o poder dever de dizer o direito,
ele também não pode se recusar a julgar. Então, veja, ele não pode passar para alguém, delegar, e também não pode falar, eu não julgo isso aqui, eu não quero. Não, não. Já que você chamou a responsabilidade para se julgar, o juiz tem que julgar todas as causas, né? Mesmo que não seja com aquele resultado que você espera. O juiz tem a sua livre convicção, mas ele tem que dar uma resposta, ele é obrigado a isso. E, por último, o princípio da inércia da jurisdição, que a gente já viu também. O processo começa por iniciativa das partes, mas depois se desenvolve por impulso oficial. Beleza? Muito bem, esses são os princípios que regem a jurisdição. Dito isto, nós vamos ver que é possível, embora dizer que, como a jurisdição é una, é indivisível, porque ela é um prolongamento, ou melhor dizendo, uma manifestação da soberania popular, né? Sendo única, a soberania também é única a jurisdição. Embora a gente possa dizer isso, é possível dividir a jurisdição para fins didáticos, meramente para fins didáticos. Vocês vão encontrar isso, inclusive, no Código de Processo Civil, a divisão entre jurisdição contenciosa e voluntária. O que é jurisdição contenciosa? É aquela que vocês estão acostumados a pensar. É o Estado dizendo o direito, exercendo a função jurisdicional diante de uma lide, de um conflito, em que eu venho, duas pessoas brigando por um determinado direito, né? Uma lide, duas pessoas disputando um determinado direito ou um bem, e o Estado vem e fala o seguinte: espera lá, vocês não conseguem resolver, eu resolvo, substituindo então a vontade das duas partes pela vontade estatal e dizendo, olha, a solução é essa, pronto, e acabou. Então, diante de uma jurisdição contenciosa, o Estado vem e diz o direito. Essa é a jurisdição contenciosa, é a regra, é o que a gente está acostumado a pensar quando fala em jurisdição. Mas nós temos também a chamada jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? Alguns, inclusive, vão dizer que não é propriamente uma jurisdição. Por quê? A regra, pessoal, é que o cidadão ele é livre perante o Estado para fazer o que ele bem quiser, né? Claro, ele é limitado pela lei, mas de maneira geral ele é livre. Se a lei não impede nada, ele pode fazer tudo. Então, o que acontece é que em alguns casos, o Estado entende que é preciso interferir na vida privada para que determinados atos jurídicos eles sejam conhecidos por terceiros. É preciso dar publicidade para outras pessoas, para a sociedade, por exemplo, para a coletividade. Por quê? Porque os atos particulares, embora ele esteja restringido, a princípio, entre duas ou mais pessoas, enfim, entre só os particulares, aqueles atos, eles podem surtir efeito em terceiras pessoas. Como, por exemplo, o casamento. Então, eu quero fazer um casamento, eu tenho que fazer o quê? Registrar no cartório o casamento, né? Eu quero fazer um divórcio, eu vou registrar em cartório o divórcio. Por quê? Porque, a princípio, o casamento, ele importa para quem? Pro casal, né? Pro casal que está casando, né? Para aquelas duas pessoas que estão contraindo o casamento. É um contrato que vale para eles dois. Mas o casamento tem efeitos que podem atingir terceiras pessoas. Por exemplo, se você é casado, você não pode casar de novo, estando casado, porque senão comete o crime de bigamia. E uma terceira pessoa que casa com você, se souber disso, também pode estar cometendo um determinado crime. O cara que é casado, dependendo do regime de bens, se comunhão universal de bens, por exemplo, ele não pode vender um imóvel sem a outorga do seu cônjuge, sem o consentimento do seu cônjuge. Então, veja, quem vai comprar vai precisar, embora vai negociar com o marido ou com a mulher, enfim, ele vai fazer essa negociação ali, mas ele vai precisar do consentimento do outro. Então, eu tenho que dar publicidade ao casamento, porque pode surtir efeitos patrimoniais na esfera de terceiras pessoas, que não só aquele casal. Então, diante disso, existem alguns atos que não são uma lide propriamente dita. Não há litígio, mas é preciso, ainda assim, entrar no judiciário para que eu tenha
um ato por completo e esse ato seja válido e eficaz, ou seja, surta efeitos. Por isso a gente diz que nos casos de jurisdição voluntária, não há bem uma função jurisdicional, mas uma espécie de função administrativa feita pelo judiciário. Não há lide, não há conflito. Além do mais, o Estado não vai substituir a vontade das partes. Se eu quero, por exemplo, me divorciar consensualmente, eu faço por meio de uma jurisdição voluntária. Não há lide. Nós temos um consenso, nós temos um acordo. Está tudo certo, mas dependendo do caso, mesmo assim, eu preciso ir para a justiça. Por exemplo, quando envolve menores, tá? Eu preciso passar por um juiz de direito para fazer o divórcio. O juiz vai substituir a vontade dele pela minha? Vai falar, não, vocês não vão se divorciar deste jeito que vocês querem. Não, de maneira nenhuma. A liberdade do casal de colocar ali as questões do divórcio. Mas o juiz, ele vem integrando a vontade das partes, dando o aval do Estado, ratificando. Portanto, é como se ele encaixasse a última peça do quebra-cabeça. Atividade integrativa e homologatória, mas ele não substitui a vontade das partes. Daí porque, inclusive, nem se costuma falar em partes num processo de jurisdição voluntária. Não se fala em autor e réu, mas se fala em interessados, porque os dois têm interesse naquela atividade jurisdicional. Portanto, a regra é que o cidadão é livre, mas que, excepcionalmente, o Estado ele pode interferir na vida privada dos cidadãos para dar validade a determinados atos que interessam, direto ou indiretamente, a toda a coletividade. Justamente por isso, pessoal, alguns doutrinadores têm preferido falar, ao invés de falar jurisdição voluntária, têm preferido falar em administração pública de interesses privados, que vai ser exercida pelo judiciário. E para alguns doutrinadores, inclusive, não só o Poder Judiciário, outros órgãos estatais também exercem a administração pública de interesses privados ou jurisdição voluntária, como, por exemplo, os cartórios, né? Os cartórios de registro civil ou de imóveis. São exemplos, tá? O que importa aqui é saber que existe essa possibilidade de fazer um processo de jurisdição voluntária. Nós temos no título 3, capítulo 15, um capítulo próprio lá no Código de Processo Civil, só dedicado a procedimentos de jurisdição voluntária. Como, por exemplo, o casamento, não aqui, mas pelo cartório, né? Casamento. O divórcio consensual, o alvará judicial. O que é alvará judicial? Às vezes eu preciso da autorização do juiz para fazer alguma coisa, né? Alvará seria isso, uma autorização. Então, por exemplo, morreu alguém da minha família, faz um inventário. Aí eu esqueci lá que tinha 10 mil reais na conta do banco, não entrou no inventário. Ou então nem precisou fazer o inventário porque o valor é baixo, né? Daqueles 10 mil reais que estão na conta do banco. O que eu faço? Eu não consigo chegar no banco e falar, eu sou filho do fulano, ele morreu e eu venho tirar o dinheiro, né? O banco não pode me dar esse dinheiro só porque eu falei que eu sou filho, mesmo que eu comprove, eu preciso de uma autorização judicial. Então eu peço para que o juiz permita exercer este direito. O juiz me dá um alvará judicial, eu vou com esse alvará até o banco e retiro o dinheiro do falecido que deixou esse dinheiro em conta. Por exemplo, o processo de adoção de crianças, ou quando tem bens de pessoas ausentes, tudo isso é feito por procedimentos voluntários, de jurisdição voluntária. Existe uma única crítica a isso, uma única não, mas uma crítica de maneira resumida aqui, é de que este nome, ele não está muito correto, porque, segundo os críticos, isso não é atividade jurisdicional, porque não se está resolvendo um litígio, não se está dizendo direito substituindo a vontade das partes, e muito menos é voluntária, porque embora se chama de jurisdição voluntária, você é obrigado a ir até o judiciário, então não há nada de voluntário nisso, tá? Essa é uma crítica doutrinária em relação a esses casos. Beleza? Bom, dito isso, pessoal, nós vimos então que a jurisdição ela é una, ela é indivisível, ela se estende até a soberania do país, nos limites geográficos e nos princípios e a sua classificação doutrinária. Resta, então, vermos como é que se divide o exercício da jurisdição estatal que foi atribuída ao Poder Judiciário, tá? Então, nós temos aqui, lá no artigo 92 da Constituição Federal,
a estrutura do Poder Judiciário, né? Os órgãos que compõem o Judiciário e que, por consequência, vão exercer a jurisdição em nome do Estado. São eles o STF, o CNJ, o STJ, tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes do Estado e Distrito Federal e território. Eu acho que estou aqui, não está atualizado, isso que depois eu vou colocar para vocês aí, mas dê uma conferida depois no artigo 92. Teve uma emenda constitucional aí, recente também, que só fez a menção porque não estava colocado aqui de maneira expressa, mas também é o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Também pertence ao Poder Judiciário. Um único detalhe aqui, pessoal, não confundirem tribunais de contas. Não confundir com os chamados tribunais de contas. Por quê? Os tribunais de contas são órgãos que pertencem ao Poder Legislativo. O que são esses chamados tribunais de contas, que, embora tenham o nome de tribunal, não é efetivamente um órgão do judiciário, não exerce essa jurisdição. O Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. Por quê? Os poderes possuem a função de fiscalizarem uns aos outros e de se contrabalancearem, né? É o chamado checks and balances que nós temos aí do direito constitucional, na separação de poderes, harmonia e independência entre poderes, freios e contrapesos, um fiscalizando e freando para que nenhum poder se sobreponha ao outro, porque senão a gente vai em direção a uma tirania, e a divisão de poder existe justamente para evitar isso. O Poder Legislativo tem como uma de suas funções fiscalizar o Executivo, inclusive em questões econômicas, orçamentárias. É ele que aprova o orçamento, que manda para o Executivo. Então, o Legislativo diz, olha, o que você tem para gastar com isso, é tanto. Como vai ser gasto, aí é o Executivo que vai promover as políticas públicas, é ele que vai decidir o como, mas o que, o quanto, vem do Legislativo. E depois que o Executivo gastou o dinheiro, o Legislativo tem que ir lá checar, o povo tem que fazer, o Legislativo representa o povo, o Legislativo tem que ir lá ver se as contas públicas batem, né, por uma questão, inclusive, de responsabilidade fiscal do Estado. Pensem no tamanho do Estado brasileiro, nos parlamentares que nós temos lá em Brasília. A despeito de qualquer crítica que a gente possa fazer, e não são poucas, mas vamos pensar aqui de maneira ideal. Ainda que eles cumprissem tudo que deveria estar sendo cumprido, né? Não teria como aqueles parlamentares fazerem essa fiscalização direta de todos os órgãos que compõem a máquina pública federal, por exemplo. Imagina o tanto de ministério que tem, o tanto de autarquia federal, empresas públicas e etc. Por isso, o Legislativo, o Congresso, cria um órgão à parte chamado Tribunal de Contas, que vai ser uma estrutura toda organizada, pertencente ao Legislativo, mas uma estrutura complexa e organizada de profissionais que estão lá só para conferir as contas e os gastos públicos do Poder Executivo. E isso acontece também a nível de estados, unidades federativas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o TCE. Então, a nível federal, nós temos o TCU, Tribunal de Contas da União, e aqui em São Paulo nós temos o TCE, Tribunal de Contas do Estado, tá? Mas, embora tenha o nome de tribunal, não pertence ao Poder Judiciário. O que pertence ao Poder Judiciário são os órgãos que estão elencados aí no artigo 92 e que podem ser divididos segundo alguns critérios. A primeira divisão que a gente vai fazer é a divisão por matéria. A divisão por matéria. Ou seja, dentro do Poder Judiciário, nós vamos dividir a função, o exercício da jurisdição em juízes e tribunais, em primeiro lugar, pela matéria que eles vão julgar. Então, nós criamos aqui uma justiça especial. A justiça especial são ramos do Poder Judiciário que estão ali para julgar litígios específicos de determinadas matérias, determinadas naturezas, lides com naturezas específicas. Por quê? Porque entende-se que assim fica mais fácil, mais eficaz resolver certos tipos de problema. Por exemplo, nós temos uma justiça especializada, especial ou especializada, você pode falar as duas coisas, só em naturezas trabalhistas.
que são os órgãos da Justiça do Trabalho. Nós temos uma justiça especializada só para resolver problemas militares, né, juízes e tribunais militares, e também uma justiça especializada só para resolver questões eleitorais, direito eleitoral. Então, assim, se eu quero saber qual juiz vai julgar a minha causa, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é que tipo de natureza jurídica possui a minha lide? Se for trabalhista, já vamos entrar, então, em órgãos da Justiça do Trabalho. Se militar, na militar, e se eleitoral, na Justiça Eleitoral. Se não for justiça especializada, de maneira residual, o que sobra, que é muita coisa, aliás, a maior parte dos problemas do judiciário, vai para a Justiça Comum. Todos os outros problemas, então, que não trabalhistas, militares ou eleitorais, vão ser jogados para a Justiça Comum. Quem é que exerce jurisdição na Justiça Comum? Os tribunais e juízes estaduais, cada unidade da federação, estado e Distrito Federal, possui um órgão do Poder Judiciário. Professor, você não falou que o judiciário é nacional? Não. O judiciário como um todo ele é nacional, mas a divisão da sua função é dividida dessa maneira, estadualmente, inclusive. E também tribunais e juízes federais. Qual que é a diferença entre os federais e os estaduais? Sempre que eu tiver um interesse da União na causa, por exemplo, eu entro com uma ação contra o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, eu entro com questões de aposentadoria, de FGTS, questões que envolvem empresas públicas da União, como a Petrobras, por exemplo, questões que envolvem autarquias federais, a ANTT, a ANEEL e etc. Bom, tudo que tiver interesse da União vai atrair a Justiça Federal, vai atrair a competência da Justiça Federal. Então, vai ser um órgão da Justiça Federal. E o restante, todo o resto, que é a grande maioria dos processos, por fim, vão tudo para a Justiça Comum Estadual. Tá? Então, a grande maioria dos processos acabam indo para cá, para as justiças estaduais. Além disso, nós podemos dividir a jurisdição estadual, aliás, a jurisdição estatal, em grau de jurisdição. Então, eu tenho um juiz de primeira instância, que é onde o processo começa. Sempre que eu vou entrar com um processo, o primeiro cara que vai pegar aquele processo é um juiz de primeira instância, que é um juiz singular, que fica na sua região aí. Nós vamos ver como que eles se separam, mas é um juiz só que vai julgar aquele caso num primeiro momento. Se houver algum recurso, né, em regra, o processo, então, ele está indo aqui para a segunda instância, que é exercida pelos tribunais. Aí, quando chega no Tribunal de Justiça, o direito, aliás, a jurisdição, ela é exercida de maneira colegiada, ou seja, são 3 ou 5 juízes que vão julgar seu caso, sempre em número ímpar para não dar empate. Então, em primeira instância, eu entro com um processo, por exemplo, se a gente pensar aqui, tudo bem que é crime, mas é a mesma ideia. Se a gente pensar aí nos casos lá do Sérgio Moro, né? Primeiro ele que julgou, depois o recurso foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, foram 3 juízes que julgaram. Mas isso vale para todo o exercício de jurisdição civil. Então, primeiro eu tenho um juiz que vai dar uma sentença. E depois deste juiz, nós vamos ter, se tiver recurso, vai para o tribunal, que vai julgar por maioria ou por unanimidade, se mantém aquela decisão ou se reforma. Tá? Excepcionalmente, mas não vou me aprofundar nisso agora, alguns processos já começam em segunda instância, mas é muito difícil, tá? A regra é primeiro um juiz aqui em primeira instância, se tiver recurso, segunda instância. E por fim, nós temos as instâncias superiores. Muita gente costuma dizer, principalmente a mídia, né, que o processo vai ser julgado em terceira instância. Isso está tecnicamente errado, tá? Não se fala em terceira instância. O nome correto é instância superior. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal. O que é as instâncias superiores? Elas servem para fazer a pacificação das matérias em todo o território nacional. Por quê? Porque, às vezes, pessoal, eu tenho uma lei que dá margem para mais de uma interpretação. Vocês já sabem disso. Às vezes eu tenho 2 teses, 2 exegeses, 2 maneiras de interpretar uma mesma lei escrita. Aí o Tribunal de São Paulo entende de uma maneira e o Tribunal de Santa Catarina entende de outra maneira. Qual decisão deve permanecer? Porque, afinal de contas, a lei é federal. Se a lei é federal, tem que ser aplicada de maneira igual para todo mundo.
Só que o tribunal aqui fala uma coisa e o tribunal lá fala outra. Neste caso, a gente joga para os tribunais superiores. E eles vão dizer, então, em grau superior, qual interpretação vai valer para o Brasil inteiro. Essa é a função do STJ nas matérias de jurisdição de justiça comum e dos outros tribunais superiores nas suas jurisdições. Então, em jurisdição militar, quem vai falar essa palavra em última instância é o STM, em jurisdição trabalhista é o TST e eleitoral o TSE. E o Supremo? O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Todos os outros estão abaixo dele, todos. O Supremo Tribunal Federal, ele dá a última palavra sobre a Constituição. Como a Constituição é a lei maior, que está sobre todas as outras, também o STF é o órgão maior que está sobre todos os outros, porque a ele cabe a função de guarda da Constituição. O STF é o guardião da Constituição, portanto, dá a última palavra em termos de direito no Brasil. Só para vocês saberem a nomenclatura correta, quem exerce a função de primeira instância é um juiz de direito, né? Um juiz de direito, normalmente estadual a gente fica juiz de direito, ou juiz de direito eleitoral, militar ou federal. Em segunda instância, o nome que é dado são desembargadores, então desembargador nada mais é do que o juiz que trabalha lá no Tribunal de Justiça, e nas instâncias superiores nós chamamos esses juízes de ministros, né? Ministros do STF, do STJ, e daí por diante. Atenção, não confundam com o ministro da Justiça, porque ministro da Justiça é um cargo que pertence ao Executivo, é um dos ministros de Estado do presidente da República, hoje chamado de ministro da Justiça e Segurança Pública, né, que foi primeiro o Sérgio Moro, né, e depois André Mendonça, não me lembro agora o nome dele. Enfim, não confundam o ministro da Justiça com o ministro que é pertencente ao órgão do Poder Judiciário. Então, este é o esquema da organização do Judiciário no Brasil. Nós temos, primeiro, uma grande divisão por matéria, que são a Justiça Especializada. A divisão por instância, o juiz de primeira instância. Em segunda instância, nós temos os desembargadores, né? E em instância superior, os ministros fazendo papel de pacificação social. Portanto, como eu disse para vocês, se tiver um Tribunal Regional do Trabalho dando decisões diferentes, o TST vai pacificar a questão. E, sobre todos eles, o STF. O que tem aqui de diferente que eu não contei para vocês? O CNJ. O que é o CNJ? CNJ é um órgão que foi criado para fazer a parte administrativa do judiciário a nível nacional. Por que a nível nacional? Conselho Nacional de Justiça. Porque o judiciário tem caráter nacional. O CNJ, então, é ele que faz o conteúdo de provas, é ele que vai dizer qual deve ser o conteúdo das provas de magistratura, é ele que vai estabelecer metas de julgamento, é ele que faz, às vezes, recebe reclamações contra órgãos e juízes do Poder Judiciário, é ele que faz estatísticas do Poder Judiciário, enfim, ele tem uma função burocrática e administrativa, tá? Então, ele pertence aqui ao Poder Judiciário, mas o CNJ não tem jurisdição, ele não julga nada, a não ser os seus próprios pares ali, mas internamente, mas ele não tem o poder de dizer o direito, tá? O CNJ, então, ele é um órgão administrativo e burocrático. Esta é a divisão do Poder Judiciário no Brasil. E como é, então, para a gente ir caminhando para o final, que esta divisão ela é realizada em termos de território. Porque, veja, eu tenho aqui vários órgãos do Poder Judiciário, instâncias diferentes, mas como é que eu vou dividir isso tudo no território, geograficamente, em São Paulo, em Santa Catarina, no Amazonas, nas capitais, nas cidades do interior? Aí é que nós vamos vir aqui com a terceira classificação de divisão da jurisdição. Primeiro, vamos falar aqui da jurisdição estadual, né, que é a mais comum. Essa jurisdição estadual, o Estado, por exemplo, o Tribunal de São Paulo exerce a jurisdição aonde? Nos limites do território estadual. Então, o Tribunal de São Paulo vai dar a palavra aqui dentro do Estado de São Paulo. E a mesma coisa os outros estados. De Minas vai exercer a jurisdição sobre o Estado territorial mineiro e daí por diante.
Dentro do território, nós vamos dividir o território do estado em comarcas. O que é uma comarca? É uma área que vai limitar a atuação daquele juiz. Essa comarca pode abarcar um ou mais municípios. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu sou da cidade de Sertãozinho, aqui perto de Ribeirão Preto, e nós temos aqui uma cidade muito pequenininha do lado que chama Barrinha, né? A comarca de Sertãozinho abarca a cidade de Barrinha. Embora o município de Barrinha seja um município, né, efetivamente tem autonomia, ele não tem um juiz só para lá, para Barrinha, né? Então, percebam que a comarca é diferente, os limites da jurisdição, a extensão da jurisdição da comarca não é necessariamente coincidente com a de um município. Pode ser, mas não necessariamente. Às vezes a jurisdição de uma comarca abarca mais de um município. Então, cada comarca vai possuir um juiz, se for uma comarca pequena, como a cidade de Pontal, aqui do lado, é uma comarca pequena, tem apenas um juiz, que vai trabalhar numa vara única, né? Ou então, uma cidade maior começa a ter mais de um juiz, porque tem uma demanda muito grande, né? Então, como aqui em Sertãozinho, tem pelo menos 3 juízes cíveis, além dos juizados. Ribeirão Preto já vai ter 10, 15 juízes cíveis. Cada juiz vai trabalhar nas varas, né? Nas chamadas varas. Então, dentro do fórum, eu tenho a primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara civil. Cada vara civil tem um juiz que assume essa vara e ele fica responsável, então, por todos os processos que estão dentro daquela vara. Beleza? Então, as comarcas são divididas assim. Veja, aqui é a divisão administrativa do Judiciário de São Paulo. Essa divisão administrativa aqui não precisam pegar ela, porque é uma mera divisão do tribunal, para administrar melhor o tribunal. O que importa são essas daqui, ó. Comarca de Ribeirão Preto, aqui, ó, comarca de Sertãozinho. Veja que não tem Barrinha, porque Barrinha tá aqui dentro, ó, tá aqui dentro de Sertãozinho, né? Comarca de Franca. Então, essas são as divisões. E aí, cada comarca vai ter uma divisão interna de varas, onde vai trabalhar um juiz ali. Já nos tribunais regionais federais, já na Justiça Federal, eu tenho uma divisão que está da seguinte maneira hoje. A Justiça Federal ela é repartida em 5 grandes regiões. A quinta região, pegando parte do Nordeste. Segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quarta região, Sul do Brasil. E todo o restante é a primeira região. Todo o restante é a primeira região. Essa aqui é a divisão das regiões dos tribunais regionais federais. Então, cada tribunal regional federal abarca essa totalidade aqui que está pintada com a respectiva cor. Dentro do Tribunal Regional Federal, eu tenho uma divisão que coincide com o Estado e que vai ser chamada de seção judiciária. Seção judiciária. Então, por exemplo, no Tribunal Regional da Terceira Região, que é o nosso, eu tenho a seção judiciária de São Paulo e a seção judiciária do Mato Grosso do Sul. Então, a seção judiciária, ela se confunde com o Estado, tá? E dentro da seção judiciária, eu vou ter mais uma divisão que se chama de subseção judiciária, que é o equivalente às comarcas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a comarca, aliás, a subseção judiciária de Franca, que abarca todas as cidades em volta, como Patrocínio Paulista, como Itirapuã, como Pedregulho e etc. Eu tenho a subseção judiciária de Ribeirão Preto, que abarca Sertãozinho, Jardinópolis, entre outras cidades, abarca toda a região de Ribeirão Preto. E daí por diante. Nessa subseção judiciária, que é o equivalente à comarca estadual, vai trabalhar um ou mais juízes, vão trabalhar um ou mais juízes federais. Apenas a título de curiosidade, nós tivemos uma emenda constitucional 73 de 2013 que fez a divisão em mais territórios, para mais criação de mais tribunais regionais federais, melhor dividindo as regiões, tá? Em 9 regiões. O que acontece é que entraram com uma ação, uma ADIM, o STF deu uma liminar para suspender o processo, portanto, essa emenda constitucional não está valendo ainda.
O que se alega nisso? Se alega, sobretudo, que há recurso muito escasso. Para criar mais 4 tribunais vai custar muito dinheiro, porque eu tenho toda a estrutura, a carreira dos servidores, isso é muito caro, não teria dinheiro para fazer isso. Basicamente, essa é a alegação. Este processo está parado, então, até que se decida lá no STF, nós continuamos com esses 5 tribunais regionais federais, sabendo que pode vir a ser criado mais 4 no futuro. E, por fim, eu tenho as divisões dos tribunais regionais do trabalho, tá? Tribunais regionais do trabalho. Basicamente, pessoal, os tribunais regionais do trabalho, os juízes do trabalho, aliás, são juízes federais, porque eles exercem uma jurisdição também a nível federal, pensando assim. Eles estão ligados a um órgão federal, só que em matéria especializada de trabalho. Os tribunais regionais de trabalho são 24, então 2 a menos do que os estados. Na sua maioria, eles se confundem com os estados brasileiros. Então, eu tenho da 5ª região só na Bahia, o da 3ª só em Minas, o da 23ª Mato Grosso, e daí por diante. Salvo Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, Amapá e Pará. E aqui em São Paulo, como é o estado mais populoso, nós temos um Tribunal Regional do Trabalho, só para pegar a grande capital e litoral paulista, que é o da 2ª região, e todo o interior de São Paulo, onde nós estamos aqui hoje, Franca, Ribeirão, Sertãozinho, etc., tem uma sede lá em Campinas, tá? É o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, com sede em Campinas. Dentro das regiões, portanto, basicamente dentro dos estados, nós temos também a divisão em comarcas de trabalho, né? Então, nós temos a comarca de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Pontal, de Franca, de Patrocínio Paulista, etc. Temos as justiças do trabalho, tá? Aliás, comarca de Patrocínio Paulista, não sei se tem própria aí, ou se ela é vinculada à Franca. Mas é a mesma ideia da justiça estadual, tá? Comarcas dividindo o território. Então, esta fica aqui a divisão territorial do Poder Judiciário como um todo, tá? Do Poder Judiciário como um todo. Essa é a divisão do Poder Judiciário, com a ressalva que os tribunais superiores exercem, portanto, a jurisdição em todo o território nacional. Sempre que tiver um conflito de interpretação de direito entre órgãos estaduais, regionais, quem que vai decidir isso? São os tribunais superiores, cada um na sua matéria. Em matéria de direito do trabalho, é TST, TSE, matéria eleitoral, STM, matéria militar. E nas justiças comuns, independentemente se são federal ou estadual, é o STJ. E sobre todos eles, a última interpretação da palavra da Constituição cabe ao STF. Só uma coisa aqui que eu não comentei, né? Professor, não tem segunda instância militar? Não. Vai do juiz de primeiro grau para o STM. Beleza? Então, os tribunais superiores exercem essa jurisdição a nível nacional. E isso, inclusive, vai estar escrito na Constituição Federal, no artigo 92, parágrafo 2º, que diz que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Beleza, pessoal? Eu sei que é bastante informação e é difícil para mim também condensá-la em 1 hora de aula. Mas vocês vão vendo aí, dando um pause, fazendo as anotações pertinentes. Se tiverem alguma dúvida, me escrevam aí, manda lá mensagem no grupo ou no e-mail particular mesmo da Unesp, que eu respondo o mais brevemente possível. Certo? Vou deixar para vocês aí uma leitura complementar rápida sobre o artigo 8º, sobre o artigo 16 do CPC e exercícios sobre o Poder Judiciário, para que vocês fixem a questão do Poder Judiciário, tá? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso depois, quando adentrarmos as questões de competência. Beleza? Então é isso, fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima aula.